Olá, Pérola! Nessa aula você vai aprender a fazer uma choker de búzios, que é a queridinha do verão. Para isso, eu já separei aqui fio. Essa choker de búzios geralmente é muito pedida com esse tipo de fio, que é mais rústico, o fio encerado. O fio encerado, ele tem 8 milímetros, tá? E a gente vai começar trabalhando com ele. O que a gente vai fazer? A gente vai, unir as duas pontas dos dois fios. Cada fio desse tem 75 centímetros. E vamos medir aqui, 12 centímetros. A gente segura aqui, depois dos 12, e dá um nozinho pra travar aqui os nossos búzios quando a gente for começar a colocar, certo? Fiz um nozinho, deixando aqui esse espaço de 12 centímetros. E aí, a gente vai começar. Eu tenho aqui duas pontas de fio. Eu vou começar colocando meu búzios. É um búzios natural, tá? Essa peça é uma peça que às vezes até a gente tem que ter cuidado na hora de comprar, porque pode estar quebradiça ou um pouco sujinha, porque são peças realmente naturais. E eu vou passar, um fio de cima pra baixo, E o outro fio eu venho aqui de baixo pra cima. Assim, eu tenho esse efeito cruzadinho aqui. E aí, Pérola, você vai pegar esse búzios e vai até o finalzinho ali, aonde a gente fez o nozinho. E aqui, ela tá soltinha. O búzios, ele tá soltinho. Então, a gente vai pegar, e vai fazer um outro nozinho. O nó que a gente faz é um nó bem comum. A gente pega, passa pelos dois dedinhos, ou por um dedinho só, se você preferir. Segura aqui com um dos dois dedos e entra com o fio nesse elozinho ali que a gente formou com o giro do fio. E coloca, o nozinho ali bem rentezinho, que aí a gente vai estar segurando o nosso búzios, tá? E aí a gente vai repetir esse processo até completar o tamanho que a gente quiser. Aqui, eu vou fazer uma choker de aproximadamente 35 centímetros, tá? Eu já separei aqui 18 búzios. Geralmente, esse tamanho é o que dá certinho, os 35, porque os búzios, eles têm tamanhos variados. Então, pode ser que eu precise de mais, ou pode ser que eu precise de menos, tá? Então, como ele é uma peça bem natural, ela não é uma peça padronizada. Vamos colocar aqui o nosso segundo. Quando a gente for colocar o segundo, uma coisa que a gente precisa muito, muito prestar atenção é em qual direção que a gente colocou o nosso búzios. Por exemplo, esse búzios aqui, como todos os outros, apesar dele ser uma peça natural, ele segue um padrãozinho de forma. O formato dele, geralmente, tem uma parte mais fininha desse lado e uma parte mais gordinha do outro lado. Então, a gente, como a gente aqui começou inserindo a parte mais fininha, a gente vai padronizar a nossa choker, começando sempre colocando ele desse lado assim e não desse aqui, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes, porque isso faz toda a diferença no acabamento do nosso trabalho. Colocar o fio, como eu já ensinei, um por cima e o outro por baixo. E aí, eu vou até o nosso último nozinho. Ixi. Pronto, agora tá certinho. Certinho. E aí, eu vou aqui e dou um outro nozinho pra poder prender o búzios. E isso, Pérola, aqui entre um nozinho e outro, a gente pode colocar uma miçanga, a gente pode colocar um smile, a gente pode colocar um búzios. Aí vai da criatividade e do pedido do cliente também. Porém, essa peça que eu tô ensinando aqui pra você é uma peça rústica, uma peça clássica. É a mais pedida aí, sem dúvidas nenhuma, do verão. Então, é a peça mais clássica que a gente vai vender em todo o verão. É muito importante a gente ter
isso na nossa loja, pelo menos uns 2 prontos aí, pra quando a gente receber pedido, a gente não ficar, né, sem ter os nossos búzios. Então, faz aí a compra dos seus búzios naturais, quando estiver perto do verão. Ó, sempre, ó, tá vendo que essa peça aqui é bem maior que essa? A gente pode ir selecionando, eu fiz isso, tinha peças que eram muito menores. Então, eu fui tirando as que estavam muito menores, pra deixar elas bem parecidinhas também. Como eu falei, né, são peças naturais que não seguem um padrão de tamanho. Ajeitar o nozinho. Pronto, ó. Já temos 3 búzios. E é isso, ó. Não tem muito mistério, né, nesse trabalho, mas eu tive muita dúvida quando eu fiz o primeiro. Ó, a gente coloca por cima e depois por baixo. Já errei muito na questão de colocar o búzios do lado errado. Enfim, acontece, né? Até a gente pegar a prática, por isso que é bom ter alguém auxiliando o nosso aprendizado. Ó, já fiz com fio grosso, fio de cetim grosso que não deu muito certo. O ideal é fazer mesmo com esse fio aqui. Mas dá pra fazer com fio de cetim também, de 1 milímetro. Dá super certo com fio de 1 milímetro. O de 2 não fica legal. Ó. Por cima. E de baixo. Vou até virar aqui pra te mostrar. De baixo, ó, a gente joga pra cima. E aí fica assim, ó. Um pra cada lado. Um fio, a gente joga um pra um lado e outro pro outro. E a gente, ó, coloca ele lá. Lá rente ao último nozinho. E ele vai encaixando, é incrível como que ele mesmo vai encaixando nas curvinhas do próprio búzios. De cima para baixo, de baixo eu jogo para cima. Ó, aí a gente dá aquela ajeitada pra ver que o fio ele entrou mesmo no búzios, depois a gente vem dando o nosso nozinho pra segurar. E aí, pérola, ó, a gente vai sempre ajeitando nossa peça. É importante, né, que ela esteja bem certinha. E aí, eu vou terminar aqui colocando todos esses búzios, um a um, até chegar no tamanho de 35 centímetros. E aí, eu vou colocar esse últimozinho aqui com você, ó. A gente vai colocar o fio de cima aqui, ó, a parte de cima, jogando pra baixo do búzios. Depois a gente vem aqui de baixo, ó, jogando pra parte de cima dele. E aí, como eu falei, fica um fio pra cada lado. A gente, ó, leva lá pro nosso nozinho. Certifica de que tá bem encaixado o fio na partezinha ali do búzios, da entradinha dele. Faz um nozinho pra travar. E a gente vai fazendo isso até atingir o tamanho que a gente quiser, tá? Pérola, eu já cheguei no tamanho que eu queria, tá? Ó, vou medir aqui pra vocês verem. Do 0. Isso aqui a gente, ó, vai ficar sempre entortando, mas a gente vai estar sempre ajeitando ela. Do 0 até 30 centímetros, ó. Do 0 até 30 centímetros. E aqui, mais do 0 até 4,5 centímetros. Se eu colocar outro búzios, vai passar de 35 centímetros. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 búzios, eu consegui chegar ao tamanho que eu queria, que é o tamanho padrão
aqui da loja, tá? Aí você vai ajeitar seu colar, sua choker, pra gente tá fazendo um acabamento. A gente poderia fazer um acabamento rústico? Sim, mas aí a gente ia usar outra metragem de fio. E a gente ia fazer o acabamento com o ponto quadrado, né? Ia ficar bem rústico, bem bonito. Pra verão também é ideal a gente fazer esse acabamento rústico, mas aqui eu vou te ensinar a fazer um acabamento mais profissional. Eu vou pegar esse terminalzinho de amassar, tá? Você pode pegar um menor, esse daqui é de 5 milímetros. Eu gosto muito dele pra trabalhar com fio de cetim. Só que esse fio aqui é um fio mais fino. O fio de cetim geralmente tem 1 milímetro, né? 1, 2 milímetros. Esse aqui tem 0,8 milímetro. Então, a gente, ó, vai colocar aqui. Só que, como o meu buzo está começando desse lado, eu vou colocar aqui, porque a gente vai amassar e o acabamento vai ficar mais bonitinho se eu fizer assim, tá? Vou pegar meu alicate de amassar, de ponta plana, e venho aqui, ó. Eu dei uma leve amassadinha, vou ajeitar meu fio, centralizar ele, e venho terminando de amassar. Aí, aqui, ó, eu já dou uma amassadinha bem firme, ó. Aqui também na pontinha. E aí, eu venho, ó, venho amassando o outro lado dele. E aí, eu venho aqui com a parte de dentro do alicate e amasso bem. Amasso aqui na pontinha também. Vem com alicate de corte. Aqui é bom você ter um alicate de corte, sim, tá? Porque você consegue uma precisão maior no corte. E deixa uma pontinha, por quê? Eu vou pegar aqui pra não queimar a mão, tá? Vou pegar... Vou vir aqui queimar essa pontinha que sobrou. Queimar bem essa pontinha que sobrou. Ó. E vou, ó, empurrar. Por quê? Porque isso, quando eu faço isso, eu tenho essa parte que fica tipo uma colinha, ele fica duro. Então, ele vai impedir que o meu terminal de amassar passe, que ele escorregue, mesmo estando bem amassadinho, eu gosto. E com o terminal ainda quentinho, eu sempre dou mais uma amassadinha, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Ó, vejo que esse lado aqui é o lado que vai ficar pra dentro. Então, eu venho com o meu terminal e coloco o lado que eu quero que fique pra dentro também, seguindo esse padrão. Venho aqui, dou uma amassadinha, ajeito meus fios, centralizo eles, deixo ele bem rente ao nó, e aí eu dou a amassada de verdade, tá? Aí, eu amasso com força, bastante força aí, e ó, a outra parte eu fecho. Às vezes, quando a gente fecha, ele não fica tão quadradinho. Então, a gente pode fazer isso que eu fiz, ó. Dar uma ajeitadinha aqui do lado. E aí, eu amasso bastante o meu terminal. Já que se terminar de amassar, vamos amassar ele. Corto aqui, deixando um espacinho pra gente queimar, tá? Queima ali bastante. Ó. Deixa ele derreter. Eu venho aqui com o meu alicate de ponta fina, que é o alicate de corte. E eu amasso de novo, porque tá bem quentinho. Então, fica mais fácil de amassar. Aí, o que eu vou fazer? Vou botar aqui o meu acabamento. Vou precisar de elo. Eu amo esse elo aqui, que é mais grossinho. Eu vou abrir com a ajuda dos meus alicates. Eu venho aqui com o meu alicate de ponta cônica e o de ponta plana. Abro o elo. Coloco aqui no terminal de amassar. E coloco também o acabamento. Mas,
quando a gente for fazer esse acabamento, é importante que a gente for virar, a gente vire ele pro lado que a gente quer que fique, tá? E o lado direito vai ser o lado que vai ficar com... Sempre o lado direito vai ser o lado que vai ficar com fechinho, tá? Então, esse lado aqui, ó, já ia colocando o extensor, mas é o lado do fecho lagosta, tá? Aí, eu vou amassar aqui. Quando eu for amassar, tem que ter cuidado, ó. Eu não gosto de deixar um na frente do outro, porque eu acho que tem mais facilidade de abrir. Então, eu gosto de deixar um do ladinho do outro, que aí eu aperto e eu tenho certeza que vai ficar mais firme. Ó. E aqui do outro lado, eu venho com o meu outro elozinho, que já tá separado, pra colocar o extensor. E faço a mesma coisa, ó. Gente, a gente tá na Copa do Mundo, o Brasil acabou de fazer gol. E eu tô aqui gravando pra vocês. Pra vocês verem o nível de comprometimento, né? E aí, vocês ouviram o barulho, não teve como eu disfarçar que eu estou deixando de ver o jogo. Mas, ó. E aí, eu particularmente, não gosto de um terminal de 10 centímetros. Eu gosto de um terminal de 5 centímetros. Esse aqui tem 10, então eu já venho aqui, ó. Meço 5 e tiro. Porque eu sei que tem 10, então é o dobro. Então é só eu tirar aqui no meio. O pessoal tá histérico com o jogo, hein? Vocês são assim também? Eu era assim, agora eu não sou mais não. Ó, eu acho que é o suficiente. E a gente pode estar terminando aqui com um pingentezinho, uma coisinha delicadinha, uma miçanga, né? Uma pérolazinha. Mas tá pronto aí a nossa choker de búzios com acabamento profissional. Espero que tenha gostado dessa aula.